Queridos amados irmãos, que Jesus nos abençoe, nos ilumine e nos proteja hoje e sempre. Hoje nós propomos falar um pouquinho, discutir que a gente sempre trabalha o lado emocional, o lado mental e emocional, que os espíritos pedem para a gente trabalhar um pouquinho. E a casa trabalha mais o básico, né? A literatura básica. Quando a gente vem fazer um estudo, a gente vai trazendo esses temas um pouquinho é, mais especializado, mais quintessenciado, mais fora daquele padrão, tá? Mas tudo está dentro da doutrina espírita, tudo bem? E aí nós vamos falar hoje sobre um tópico do livro O Céu e o Inferno, de Allan Kardec, aonde no capítulo 7 os espíritos reportam para nós sobre o Código Penal da Vida Futura, tá? O Código Penal da Vida Futura. O que é importante a gente observar nisso? São 32 códigos que os espíritos dissertam. E é importante a gente observar como que os espíritos trabalham, né, os temas, e dentro do postulado espírita, eles concluem algumas teses, alguns pontos de vista, algumas ideias, né, que são bastante importantes para nós hoje, na nossa atualidade, na condição mnemônica mesmo, do desenvolvimento em que a gente se encontra, processar essas informações que foram dadas para nós quanto tempo antes e que só agora a gente consegue mesmo assimilar, né? E entender, principalmente com o desenvolvimento das atividades espíritas e espiritualistas na Terra. Porque as religiões espiritualistas, e principalmente à frente está o espiritismo, veio fazer uma função e um trabalho muito importante para nós, é desmaterializar um pouquinho os espíritos, tirar um pouquinho nós daquele do terra-terra, né? Da nossa condição de animal e dizer que nós estamos animais, mas nós não somos animais, né? Mas nós somos espíritos imortais, que existem outras realidades de vida, outras realidades em que nós podemos adentrar pelo entendimento e pela abertura mental e emocional que a gente oferecer a essas ideias que chegam até nós. É preciso ter humildade para aceitar, humildade para entender outras coisas, para refletir, para trazer para dentro de si. Só assim Deus vai encontrando essas sintonias, essas lacunas que nós vamos deixando aberta para fazer a nossa própria completude, né? Porque Deus é que nos completa, tá? Então, quando os espíritos superiores traz esse tópico que fala sobre o código da vida futura, nós vamos ler apenas um código, tá? Porque depois nós vamos escantear para o outro lado. Mas quando ele fala assim, o Código Penal da Vida Futura, ele nos retrata a preocupação que o Espiritismo tem de nos educar e de nos preparar e de nos advertir sobre a realidade da continuidade da vida física, que a vida prossegue além do túmulo. Todos os nossos cultos aborda esse tema, suscita em nós e desenvolve essa questão do desencarne, da morte, do prosseguimento, da nossa condição futura. Por que os espíritos trabalham isso? Porque Jesus também trabalhou no mesmo sentido. Jesus trabalhou o tempo todo estando conosco, falando: olha, o reino do meu Pai que está no céu. Olha, eu vou vos preparar. Na casa do meu Pai tem muitas moradas, né? Vou para lá. Então Jesus estava aqui falando de lá, tá? Nos preparando para ir para lá. Então, o Espiritismo vem da mesma metodologia, estar aqui, mas nos preparar para chegar lá, porque aqui é transitório, lá é permanente. Aqui é passageiro, lá é contínuo. Lá é a nossa casa, aqui nós somos visitantes. Parece o contraste, né? Mas esta é a realidade. Nós estamos encarnados momentaneamente por uma necessidade evolutiva, mas não é uma condição do espírito imortal estar vinculado à matéria permanente. Assim como um médico ou um universitário não pode ficar uma reencarnação toda dentro de uma escola,
tá? Ele tem que ir para a prática, ele tem outros campos, lá ele aprende, lá ele vai evoluir. Mas esse entendimento que nós temos, que o Espiritismo, que Jesus fez, que o Espiritismo fala, olha a vida futura, olha quando vai, como vai, vos preparar. Para quê? Para suscitar em nós a importância e a necessidade de observar alguns pontos do tempo que nós estamos vivendo agora. Então, nós estamos aqui justamente para nos preparar para lá. Mas o momento mais importante não é lá, é aqui, é agora. É como você está se sentindo agora. É como que você está vivendo agora. E isso é um ponto fundamental, tá? Porque é um laço. Jesus já nos advertiu. Aquilo que se liga na terra, se liga no céu. Aquilo que desliga na terra, desliga no céu. É uma parábola, uma comparação que nós podemos entender, porque no período que nós entramos na escola, desde o primeiro instante que a gente entra na escola até o último instante que a gente está na escola, é fundamental e preparatório e decisivo para a volta para casa, para a imortalidade, para o espírito imortal, para o espírito que nunca morre. E isso é importante, é por isso que nós estamos reencarnados aqui. Por isso que os espíritos nos chamam a atenção a observar, tá? Então, eu não vou ler tudo, porque é um código que vocês depois podem pegar o livro e ler, que é O Céu e o Inferno, de Allan Kardec, aonde eu vou ler só o primeiro código, que já dá base para que a gente possa esmiuçar ir para o mais comum, né? Às vezes fala assim, aqui o código da vida futura, o campo emocional, né? As minhas virtudes inferiores, a minha inferioridade, eu ainda sou um espírito inferior. Mas como? O que é ser inferior? A gente quer saber. Será que eu pegar essa flor assim quer dizer que eu sou inferior ou não? Eu quero saber. Então, por isso que os espíritos metodicamente traz para nós quais os sintomas, o que você é, o que é inferioridade ainda, o que você tem, que você está sentindo agora que você tem que vencer. Então, essa é a importância de uma palestra metódica, de uma palestra que vai esmiuçando as coisas, falando numa linguagem mais simples, para que a gente possa sentir a teoria realmente na nossa dimensão, tá? Então, o código da vida futura se baseia justamente, já o primeiro código já traz isso mais nítido para nós. Quando ele fala assim, a alma ou o espírito sofre na vida espiritual as consequências de todas as imperfeições de que não se libertou durante a vida corpórea. Importante isso, tá? Corpórea. O seu estado feliz ou infeliz é inerente ao seu grau de depuração ou de imperfeição. Resumiu. Aí você vê que Jesus falou da vida futura, o Espiritismo vive falando da vida futura, e a gente só para mesmo para refletir quando o médico fala assim, olha e dá uma paradinha assim para dar resposta para a gente, né? Ele fala, Senhor, como é que é a vida futura? Como é que é o meu futuro? Será? Aí a gente se preocupa mesmo, né? Então, mas ele fala assim, a sua vida, o seu estado de como vai continuar, ele depende das suas imperfeições morais. Imperfeições morais que a gente ainda arrasta. Ou das suas perfeições morais. É claro que cada um de nós temos já conquistas de perfeição, tá? Ninguém está zerado aqui, tá? Mas nós ainda temos muita coisa para vencer. E é estas coisas que nós ainda temos para vencer que torna a Terra um mundo de provas e expiações e um mundo de infelicidade. Não é a Terra, é os espíritos que estão aqui, que estão na condição de provas e expiações. A Terra é um paraíso, a Terra é uma bênção, né? Os espíritos que estão aqui, que gera essa situação. Então, à medida que nós nos tornamos espíritos mais perfeitos, mais sadios emocionalmente e mentalmente, a moradia, onde nós estivermos, os espíritos advertem a gente para isso.
nós conseguiremos ver belezas da terra que o nosso olho ainda não consegue enxergar pelas nossas imperfeições. Passaram isso para nós, muito importante. A terra tem, pai, nessa dimensão, nem na espiritual não é. Tem coisas tão maravilhosas e tão lindas que nós poderíamos visualizar, sentir e vivenciar aqui, mas nós ainda não temos olhos de ver e nem ouvidos de ouvir. E a gente quer ir não sei para onde, para um paraíso, para nosso lar, achando que lá a gente vai ver coisas diferentes. Não, o que nós precisamos é lubrificar e botar lente nos nossos olhos, porque em qualquer lugar Deus mostra tudo para nós, tudo de belo, tá? Então é isso que ele quis dizer aqui. O nosso estado de felicidade ou infelicidade, ele depende e ele é condiciona-se, liga intrinsecamente à nossa condição de perfeição ou imperfeição moral. Legal, então nós fechamos esse tópico aqui da nossa condição, tá? Aí o que nós podemos observar? Que o livro dos Espíritos desencadeia todo o processo de esclarecimento, mas na questão 918, 919, essencialmente ele começa a funilar e nos levar ao porquê e a razão filosofal e a ideológica de toda a obra, que é tornar o homem melhor nesse culto, nesse propósito de melhorar e de evoluir emocionalmente, mentalmente e moralmente. Tá? Quando essas questões nos convida para o conheça-te a ti mesmo e a reforma moral, tá? A transformação moral e conhecer a ti mesmo. Todos os esclarecimentos que nós estamos recebendo na doutrina espírita ou em qualquer outro pensamento religioso é justamente acessórios, ferramentas para que você possa processar isso de forma, porque vem do externo para o interior, para que você possa processar isso de dentro e você realmente alcançar e realizar a sua libertação e a sua evolução. Não caiamos no engano de que é as coisas de fora que resolvem por dentro. Não são os ensinamentos religiosos que vão libertar a gente. Os ensinamentos religiosos, todas as instruções que a gente recebe, são ferramentas para que você possa processar e se libertar. Quem te liberta é só você que consegue se libertar. Você com Deus, nosso Pai. O Berto Roden já falava, o espírito se plenifica quando está em plena solidão com Deus. E completa comunicação com toda a obra de Deus. É um filósofo católico que fez várias obras, ele tinha um desses pensamentos. Importante isso. Então, tudo por fora nos auxilia, mas você só se resolve, soluciona a sua vida por dentro. Sabe por quê? Porque se você está angustiado, depressivo, chega alguém que faz carinho, que faz isso, aquilo, mas encontra essa pessoa não pode resolver esse problema seu. Mas quando você olha essa pessoa que está te abraçando e fala, meu Deus, eu sou amado, olha essa pessoa me fazendo carinho, você movimentou por dentro. A pessoa foi indutora, ela veio em nome de Deus, mas se você não reconhece, você continua chorando, reclamando, a pessoa vai embora e você continua no pó ou no lodo no fundo do poço. É você que tem que se libertar. O auxílio vem, mas você é que tem que dar a mão, é você que tem que sair desse fundo do poço com o auxílio das suas pernas. Isso é realidade que os espíritos nos trazem hoje em dia. O espiritismo não engana ninguém e não engana nenhum dos seus profetas. Para que a gente não chegue lá no mundo espiritual falando que acendeu vela para muita gente, ou orou para muito santo, ou fez muito trabalho de caridade ou assistência social, ou recebeu muito mentor no centro espírita. Por isso você tem um lugar em nosso lar. Nós temos obras espíritas aí de vários espíritas chegando lá e querendo resultado, porque trabalharam muito, dedicaram a vida toda no centro espírita, cuidaram de favelas, assistiram, fizeram assistências, cuidaram de pessoas, libertaram, tinham creches, assistiam, eram pessoas que verdadeiramente trabalharam, mas o trabalho por si só não se liberta. Chega lá, não se libertou. O que te liberta é a intenção que você faz no seu trabalho. Isso te liberta. Não faz, porque é aquilo, a caridade tem que ser de graça.
E quando você está trabalhando, fazendo, mesmo nas hostes espíritas e religiosas, porque isso vai resultar em felicidade para você, você está cobrando. Você tem que vir porque você se sente feliz fazendo isso. Eu não quero... Gente, quando eu chegar lá, o que eu vou fazer? Porque aqui eu já estou bem, já estou sendo pago. Eu vou ter que trabalhar lá no mundo espiritual. Porque você vem fazer a caridade, porque isso te alegra, isso te faz feliz, isso te realiza. Você vai ajudar o pobre, o necessitado lá, porque você se sente feliz, a pessoa ficou tão alegre, que bom, eu cheguei felicidade. Você está recebendo já, você está assim, gente, o que eu vou pedir para Deus se eu já estou recebendo tudo? E isso sim. Tá? Isso sim. Cuidado dessa confusão, tá? Que se faz, e nós estamos muito acostumados há milênios. Tem uma obra de André Luiz, que é aquela mulher, não me lembro a obra agora, que André Luiz desce os umbrais juntamente com os mentores, e lá num vale tem uma mulher que grita, por que não socorre ela? Que ela trabalhou com Bezerra de Menezes. Trabalhou com Bezerra de Menezes, serviu junto, camelou lá com Bezerra de Menezes. Mas ela compreendeu Bezerra de Menezes? Então, são essas questões. O que é fundamental para nós espíritos, então, entendemos? É o que fala o Código da Vida Futura. É o que você é, o que você vai passar para o mundo espiritual, essa situação. É o que você sente, é o que você conseguiu resolver dentro de você e o que você conseguiu de equilíbrio mental e de equilíbrio emocional. Aí entra a somatória de várias questões dos nossos traços morais, que os espíritos, que muitas literaturas e vários espíritos falam sobre a nossa condição moral inferior ou a nossa condição de doentes emocionais. Quando a gente fala doente emocional, é um termo genérico que a gente dá para a pessoa orgulhosa, vaidosa, tá? Egoísta, intolerante. Esses vários adjetivos que tem aí, isso faz parte do quadro da doença emocional. A pessoa autoritária, a pessoa que controla o outro, a pessoa que acha que ele é dono do marido, que é dono da esposa, que é dono do filho, o filho que acha que o pai é submisso a ele, tem que cumprir e tem que fazer realmente tudo por ele, ou deixar a herança para ele. Isso é tudo o quê? Sinais da doença emocional. Você olha para a pessoa e se você compreender um pouquinho, você é melhorzinho, você tem que se apiedar do outro, coitado, né? Ele ainda está mais doente do que eu. Então, esses são os sinais da doença emocional. E esse espírito é um espírito ainda de condição inferior, não quer dizer que ele seja menos ou mais do que o outro, de fé inferior, de entendimento ainda. Esse espírito está no quadro de dor e de sofrimento. Por isso que as virtudes que Jesus falou, perdoe o próximo, ama o teu próximo, né? Misericórdia, justiça, todas as virtudes que os espíritos nos trazem hoje, é para quê? Para que a gente possa trabalhar por dentro para ir curando a nossa condição de espíritos doentes que nós somos. É esta doença emocional que vai contaminando a nossa vida na dimensão física e nos tornando espíritos de uma reencarnação muito dolorosa, muito sofrida e de relacionamento conflituoso. Você tem uma família conflituosa, você não se relaciona bem com a família, você não gosta do cunhado, você não gosta do fulano, você tem antipatia do outro, isso, aquilo. Você é um doente emocional. Ah, mas eu tenho razão. Sim, razão. Coloca aqui. DE, doente emocional. Doente emocional. Ah, Nelson, mas o meu cunhado, Deus me atormentou. Tá, mas quando a pessoa te ofende, ele fez a parte dele. Quando você acata a ofensa, o doente te jogou, te deu um grito e você respondeu na mesma questão. Qual a diferença entre você e ele? A pessoa te ofendeu ou fez alguma coisa, você fala, nossa, ele é um doente. Quando você já considera ele um doente, aí você, por humildade ou por conscientização, você pode falar assim, ele é melhorzinho do que eu. Pronto. Essa pessoa não tem sintonia com você. Quando você bate de frente uma pessoa, você tem uma inimizade com a pessoa mais do que 5 minutos, é que você está em sintonia com ela. Tá? E nós temos, né, gente? Todos nós temos
aquela pessoa que há 20 anos a gente não engole ela. Você está no mesmo barco que ela. Na próxima reencarnação, os dois vão reencarnar tão pertinho, um dando beijo no outro, abraço, até o negócio esquentar mais à frente. Por quê? É sintonia. Por isso que Jesus falou, reconcilia com o teu adversário enquanto você está a caminho, tá? Para que o adversário não te leve a juízo. Ou seja, é a sintonia, a auto-obsessão, o processo de obsessão não leve vocês a estarem vinculados desagradavelmente pelas reencarnações afora. E isso é cadeia, isso é prisão. Você já imaginou você ter que reencarnar, conceber um filho que é seu inimigo? Esse filho vai te atazanar a vida inteirinha. 30 anos, 40 anos, você vai ter uma reencarnação trevosa, uma reencarnação de incompreensão, ou você reencarnar com um pai, agora ele é pai, esse pai vai te atazanar a vida, ou você vai casar com uma mulher, que essa mulher vai ser um inferno na sua vida, que não existe inferno, mas vai ser um umbral na sua vida, e você não vai conseguir separar dela, ou do marido, esse marido, eu não consigo separar, e não separa, tá, gente? Aguenta ali, isso, por quê? Porque vocês são farinha do mesmo saco. Se nós invertermos a situação, trabalharmos por bem, você já imaginou você conceber um filho que vem, que é seu amigo? Você casar com uma pessoa que há muito tempo vocês trabalham juntos, vocês são queridos, vocês são amigos. Você tem aquele casamento que, claro, né, gente, todo relacionamento tem atritos, porque tem divergência, tem isso aqui, é normal, tá? É normal, porque essas divergências é sadia. Não pode ser aquele casal tudo harmonioso, que alguma coisa também está errada. Então, vocês têm que ser assim. Porque um enriquece o outro. Por que no casamento, às vezes, tem a divergência? Porque você precisa assimilar a virtude do outro e o outro assimilar. Então, tem os atritos. Mas não chega a ser nesse estágio negativo que não é. Então, quando você tem atrito, esse atrito é reconciliável, esse atrito gera energia e mais força e mais vontade de lutarem juntos, é porque vocês estão no caminho certo do atrito, tá? Isso é bacana. Mas se vocês estão percebendo que então o fruto do que nós vamos ter aqui e do que nós vamos ter para lá, ele é resultado nosso, não é culpar o outro. Tá? Então, rapidamente, essa palestra que eu faço, ela é um seminário que a gente dá de 3 horas, 4 horas, a gente dá. Mas eu achei tão interessante, eu falei assim, vou levar um pouquinho para eles, porque eu achei isso muito importante, gente. Aí, baixando, então agora a gente vai começar a resumir, tá? Para nós entendermos um pouquinho, eu falei sobre doença emocional, né? Os espíritos falam que a Terra é um hospital, ou uma oficina de trabalho, ou um presidiário, ou uma escola. Então, ela tem 3 aspectos. Aqui é uma escola, aqui é um presidiário, aqui é uma oficina de trabalho, e aqui é... Não, eu falei uma outra coisa. Hospital, oficina de trabalho, um presidiário, escola, hospital. Tá? Então, pessoal, tem todos esses aspectos. Quando você é um espírito que está trabalhando nas suas emoções, o seu carinho, a sua afeição, a sua boa vontade de evoluir, aqui é uma escola. Quem escolhe é você. Quando você dá para virada, aqui é um presídio. Tá? Então, a escola, assim, filho, aí tem para o que você escolher. Mas nós podemos estar aqui numa escola. Enquanto um bate a cabeça, nós estamos, gente, você bateu a cabeça? Eu nunca bati a minha, graças a Deus. Não é porque todo mundo bate que eu vou bater a minha. É mãe, mas cada um bate a sua. Eu não. Tá? Então aqui, mas os espíritos já falam que aqui você pode, porque é um estágio, mas você que define qual que é o seu estágio. Então, quando eu disse que aqui, então, é esse campo de espíritos inferiores, o que denota, então, as minhas, como aqui ele fala, as minhas mazelas morais ou minha condição de inferioridade? Eu vou citar só para a gente observar aqui o que eles falam, para perceber isso. Não fica muito virtual, né? Muito longe. Então, primeiro ponto, quais os sintomas? Os traços morais e emocionais que definem que você é um doente emocional. Tá? Gente, agora
não se preocupe se a gente tiver mais de 3, tá? Normal. Porque todos nós somos doentes emocionais, tá? E ontem mesmo eu estava num centro espírita, que tinha umas 800 pessoas, muito grande o centro, e eu falei isso, tá? É muito importante, que no espiritismo não tem ninguém melhor do que o outro. Ah, o palestrante é melhor. Não, o palestrante é doente emocional, tanto quanto vocês. Estamos na mesma luta, no mesmo barco, né? Quer achar que o palestrante é melhorzinho? Leva ele para sua casa. Como 5 dias você devolve. Nossa, devolve o palestrante espírita. Por quê? Porque todos nós no espiritismo não existe ninguém melhor do que o outro. Somos todos iguais. Não existe chefe no espiritismo. Quem é chefe no espiritismo é Jesus e Allan Kardec. Kardec ralou até não querer mais e Jesus veio para lavar os pés. Então esses são os chefes de Deus, nosso Pai. Mas então vamos perceber o que define? Ele fala que um dos processos que a gente sente ainda, que denota que são causas de sofrimento nosso, é a autopiedade. Você ter dó de você. Ai, como eu sofro. Ai, eu já sofri tanto. Gente, nessa daqui quase ninguém escapa, né? Porque essa autopiedade você se entrega, tá? Cuidado. Então eu vou falar rápido, porque não dá pra gente dissertar muito. Ressentimento, quando você tem ressentimento. Alguém faz uma coisa e você não consegue processar e compreender ainda o mecanismo do relacionamento humano. Que eu disse, né, dos atritos. É necessário ter atrito. Então, quando você é maduro, nós espíritos temos essa capacidade. É claro que quando você recebe um atrito, você não vai ficar bonzinho, mas você sente um baque, você meio que balança, você meio que... Depois de 5, 10 minutos, você processa, você... deixa, tá bom, compreendi já foi pronto. Você não pode dormir com ofensa, tá? Então, se você tem uma ofensa de manhã, você ainda tem o tempo de ficar com ela até 8 horas da noite, né? Mas quando vai dando sono, você fala assim, Senhor, já perdoei, porque dormir com essa ofensa não dá. Porque se você dormir com ofensa, você casa com ela, tá? Casa com ela e o divórcio é difícil. Então, é ressentimento. Isso denota que você é um espírito inferior ainda. Gente, só nesses 2 pontos aqui, eu acho que nós já selamos, né? Mas olha só, raiva, tá? Tudo é desequilíbrio emocional. Normal na nossa dimensão. Não estou falando para ninguém sair daqui e não ter isso, tá? Mas você está consciente. Quando você ficar raiva, você controlar. Preciso processar isso. Porque você já sabe que é um dos sintomas da doença emocional, tá? Rebeldia, aquela pessoa rebelde, tá? Intolerância. Gente, cuidado no relacionamento, principalmente de casal, né? De casal, eu estou casado há 30 anos, né? 30 e poucos anos, né? E a minha esposa, às vezes, quando eu falo assim, ela fala, eu falei, Jesus, tem intolerância, não pode falar, calma, né? Quando ela fala uma coisa comigo, eu falo, tá, tudo bem. A gente vai ficando intolerante um com o outro, intolerante. E principalmente com quem a gente gosta, com quem a gente ama, né? Então, trabalhe isso. Quando der uma vontade de dar, o outro pergunta onde é que está a toalha que você já ensinou 30 anos para ele, que a toalha está lá, ele pergunta de novo, você fala, tá ali, benzinho, a toalha. Quer que eu pegue para você? Vamos lá, querido. Tá pronto, você vai trabalhando, e se ele não aprendeu, você ainda tem mais 15 anos para trabalhar, ele está sendo funil, ele está sendo objeto de luz para você trabalhar essa intolerância, tá? Orgulho, tá, gente? Orgulho. Quem não tem orgulho, né? Comodismo. Nós somos muito cômodos, gente, muito cômodos, tá? E a gente tem que ser assim, ter essa insatisfação produtiva. Esse salão está aqui? A gente poderia construir para frente, gente. A gente podia aumentar, podia comprar um lote lá, a gente podia subir o telhado. Não parem, tá? Não parem. Isso é uma insatisfação produtiva. Não falar, tá ótimo, tá. Porque é só um exemplo que eu estou dando, não estou citando, mas aqui cabe 100 pessoas. A gente nunca chega a 80 pessoas, então tá bom. Mas se você aumentar o salão, começa a vir 200. Bate a porta, e a porta abrir-se e se vos dá. Se você começa um trabalho determinado espiritual aqui,
Os espíritos, os espíritos superiores, quando tem um caso grave para mandar para uma casa espírita, eles veem a casa espírita que é preparada. Jamais vem um caso gravíssimo para uma casa se ela não tem poder. Se chegar um caso para vocês aqui que vocês falam assim, Jesus toma conta, pode encarar porque vocês têm poder. Porque senão ele não vinha, ele não batia, porque os espíritos não deixam. Tá? Chegou aqui e fala assim, entra, pode entrar. Tá? E eu trabalhei isso num centro espírita, que a nossa presidente do centro, entrava pessoas, na minha época, entrava pessoas assim, que dava salto assim pro ar e caía de prancha, levava 3, 4 cadeiras no peito e pegava 5, 6 metros tentando segurar a pessoa, nós não conseguimos. Eu já levei várias pancadas assim de obsidiada em nome do Senhor. E aí, quem vinha? A presidente do centro. Ela era uma senhora, achava assim, deixa ele. Como que vai deixar ele? Vai quebrar. Deixa. A pessoa ficava quietinha. Ela ia lá e falava assim, meu filho. Mas ela amava. Como que você chegou nesse ponto? Ela falava para o obsessor também. Vem cá, os dois. Vem cá, vamos. Me abraça. Você tá, segura em mim. Ela com a dificuldade, vem. Levar, falar para ele. Olha, prepara 2 médios aí para atender ele. Pronto, levar uma pessoa. E nós lá no muco querendo segurar a pessoa e apanhando. Entendeu? Porque aonde falta amor, vem a dor e a surra. Aqueles espíritos lá do Evangelho fala, aqueles 2 filhos de Acevas, né, que foram lá expulsar os espíritos, olha, em nome de Jesus e de Pedro, sai dele. O obsidiado falou assim, eu conheço Jesus e conheço Pedro. E quem é você? Quem são vocês 2? Desceram o pau nesses 2 e eles apanharam até não querer mais e foram embora. Por quê? Né? Então, são exemplos que a Bíblia nos reporta. Já não está no tempo, né? Ganância, gente. Indiferença pelo próximo, indiferença. Cuidado, hein? A indiferença. Às vezes a gente é indiferente. Tá? Instabilidade, né? Hoje você está muito alegre, amanhã você está muito triste, hoje você está satisfeito, amanhã você está completamente insatisfeito, a pessoa é instável emocional, você não reconhece a pessoa. Tem dia que ela está isso, um dia ela está B, um dia ela está C, outro dia ela já quer reencarnar, outro dia ela já está achando que Emmanuel veio visitar ela ontem. Instabilidade emocional. Tá? Atribuição de culpa. Você se culpa, tudo, é por minha culpa, baixa autoestima, um filho está sofrendo, é por minha causa, eu não fiz tudo que eu podia. Gente, pelo amor de Deus. Tá? Você se culpa de tudo, você acha que você é um mártir, que você... Não, tá? Atribuição de culpa, cuidado com isso. Tá? Você vai se responsabilizar por aquilo que você tem responsabilidade. O que não tem, entrega para Deus. Tá? Culpa aos outros. Ou se não, atribuição de culpa aos outros. Tudo quem tem culpa é aos outros. Isso aí é o quê? Autodefesa. Você se defende culpando o outro. Cuidado que numa discussão, quando a pessoa te agride, ela está se defendendo. Então, quando você reconhece, então é importante a gente estudar isso em nós, porque você conhece o outro. Aí você não tem sintonia com a briga, você já fala, já entendi. Não, fulano, tá ótimo, isso, aquilo. Você começa a ser sábio. E o sábio, ele não quer ter razão, tá? Ele não quer ter discussão. Se a pessoa fala assim, olha, você entra ali, você vai lá fora, o céu está azulzinho, maravilhoso, um céu maravilhoso. A pessoa fala assim, nossa, mas o céu está preto, nublado hoje, né? Você vai lá e fala assim, menino, nunca vi um céu tão nublado e tão preto. Pronto. Embora para casa, ele vai feliz que o céu está nublado, e você vai com o céu azul, com o seu sol. O problema dele. Impaciência, tá? Medo. Gente, o medo, ele é um fruto... O medo tem alguns psicólogos espírita que trabalham a questão, tem o lado positivo também, tá? O medo nos protege de várias coisas, tá? Quem faz psicologia aí sabe disso, mas também aquele medo negativo, tá? O ódio de si mesmo,
Gente, eu convivo e convivi com pessoas que a pessoa não se aceita. Você percebe que a pessoa não se aceita. Ele tem raiva dele mesmo. Não, peraí um pouquinho. Você é o templo vivo do Senhor. Você é um reflexo de Deus, nosso Pai. E você tem comunicação com Deus. Não se odeie nunca, tá? De forma alguma. Inveja, né? Inveja, gente, é um sentimento que no meio espírita não pode ter de forma alguma. Inveja é uma coisa que... Tá? A inveja, para quem tiver... Ramatiz fala que inveja é um sintoma que ataca o processo renal, né? O processo do fígado, do processamento. Que vem a etirícia, que vem não sei o quê. Tá, tudo bem. Mas a inveja, quando alguém falar para você que alguém tem inveja de você, se cuida, tá? Eu me lembro disso, eu vou contar, acho que eu já falei isso aqui, que eu era jovem e tinha outros jovens, eu sempre fui jovem de liderança, de grupo jovem, e sempre você via a concorrência, que é normal. Tinha outros jovens que queriam liderança, isso e tal. E assim, outro jovem que era partidário de mim, tinha um jovem lá que queria tomar o poder e não sei o que, não sei o que. Eu estava ali trabalhando, aí um jovem veio falando para mim, olha, o outro jovem que era amigo meu falou, você sabe, o fulano tem inveja de você. Eu falei assim, verdade? Inveja de mim? É porque você faz congresso, você faz seminário, a presidente do centro te bajula, qualquer coisa que você quer, você faz, e ele não, ele é cerceado por isso, ele tem inveja de você. E eu fiquei assim, comecei a ficar alegrinho, sabe? Olha, é verdade, ele tem inveja de mim. É verdade, porque eu faço as coisas e ele não pode, ele também é incompetente, não pode fazer. Ah, besteira eu pensar nisso. Veio um espírito e falou que eu percebo, eles falam, depois, né, eles deixam passar, ele veio para mim, o fulano tem inveja de você? Eu falei, pois então, né, eu acho que eu estou percebendo isso. Aí o espírito falou assim, nossa, que perspectiva de vida ele tem, tendo inveja de você. Porque você é uma pessoa séria. Aí baixou minha bola, ou seja, porque uma pessoa que tem inveja de você não tem perspectiva de vida, não tem... Eu falei assim, é verdade. Então, quando você acha que alguém tem inveja de você, é que você está de salto alto. Né? Então, deixa seu salto e fala assim, mas invejar o quê, gente? Não tem nada a ver. Tá? Desdém, tá? Defeitos de carícia dando origem às doenças emocionais, tá? Que gera as doenças emocionais. Aí no seminário a gente trabalha sobre as doenças emocionais, etc. que passa. E aí nós entramos nas doenças emocionais que geram, onde entra depressão, ansiedade, que são as consequências das doenças emocionais, tá? E depois nós vamos definir os traços que geram saúde emocional e mental, que a gente trabalharia com vocês numa outra instância. Então, esse tema é muito rico, é muito nobre para a gente trabalhar ele a cada palestra que a gente puder vir aqui, tá bom? Gente, então é importante isso. Nós percebemos então que a vida continua, que a nossa felicidade aqui ou a continuidade no mundo espiritual depende das nossas conquistas morais, emocionais e mentais, ou das nossas, ainda que falta para adquirir, da nossa perfeição moral ou da nossa imperfeição moral. Agora nós já tivemos algumas dicas do que nós podemos analisar em nós, ainda que denuncia que a gente tem muita coisa para ser trabalhada. E tem, viu, gente? Tem muita coisa para ser trabalhada. Mas é com alegria que a gente percebe que a gente está internado e que a gente está se sentindo melhor. E a melhora não é para você ficar exibindo, nem apresentando, nem perguntando para ninguém, nem com dependência de feedback dos outros. Tá? Ai, meu marido, minha esposa, meu filho nunca falou que eu sou uma pessoa boa, que eu estou bem. Problema deles. Você tem que ter feedback seu, porque a sua melhoria e a sua evolução vai fazer feliz você. Então é você que precisa evoluir para Deus com força, porque esta é o seu caminho de felicidade. Porque um espírito feliz consegue fazer outros felizes e, consequentemente, todos esses que estão à tua volta. Jesus disse, eu vim para que todos tenham vida e a tenham plenamente. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Tá? E eu disse que por Ele, e eu falei que quem manda no Espiritismo é Jesus, e Ele lava os pés de todo mundo. Então ninguém vai ao Pai senão por Ele. Esse é o caminho, a verdade e a vida.
Eu vim para servir. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine e nos proteja hoje e sempre. Muita paz.